Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar, comiam, bebiam e se alegravam. 21. Dominava Salomão sobre todos os reinos desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam o tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. 22. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. 23. 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os cursos e aves cevadas. 24. Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifes até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. 25. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. 26. Tinha também Salomão 40.000 cavalos e estrebarias, para os seus carros, e 12.000 cavaleiros. 27. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. 28. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os genetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do março. De 30. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. 31. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Dan, Israelita, e do que Ema, Calcol e Dada, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. 32. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. 33. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o sopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. 34. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Rei 5. 1. Enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. 2. Então, Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: 3. Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhe as pôs debaixo dos pés. 4. Porém a mim o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma. 5. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, e porém em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. 6. Da ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário deste segundo determinares, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. 7. Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja, hoje, o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. 8. Enviou Irão mensageiros a Salomão, dizendo: ouvi o que mandaste dizer. Farei toda a tua vontade cerca das madeiras de cedro e de cipreste. 9. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares, e ali as desamarrarei, e tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. 10. Assim, deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este dia. 11. Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo, para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. 12. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. 13. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens. 14. E os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses, cada um em sua casa, e Adonirão dirigia a leva. 15. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas. 16. Afora os chefes oficiais de
Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. 17. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes, e pedras preciosas, e pedras lavradas para fundarem a casa. 18. Lavravam-nas os edificadores de Salomão, e os de Irão, e os gibitas, preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. 1 Rei 6, 1. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zizi, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. 2. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. 3. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura no lugar santo, contra 10 de fundo. 4. Para a casa, fez janelas de fasquias fixas superpostas. 5. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. 6. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio, 6, e o terceiro, 7, porque, pela parte de fora da casa em redor, fizera reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. 8. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e, deste, ao terceiro. 9. Assim, edificou a casa e arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. 10. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. 11. Então, veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: 12. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. 13. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. 14. Assim, edificou Salomão a casa e arrematou. 15. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto, cobriu com madeira por dentro, e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. 16. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até ao teto, e esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. 17. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. 18. O cedro da casa por dentro era lavrado de colocíntio das e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. 19. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. 20. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura, cobriu de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar